Olá, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sí. Yo estoy bien. Hoy es lunes 11 de maio de 2020. Isso mesmo. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. E nós estamos aqui para mais uma aula de espanhol virtual, mais uma aula de espanhol pelo nosso canal do YouTube, certo? Antes da gente iniciar o conteúdo do livro didático, né, existem algumas informações que eu gostaria de transmitir a vocês. A primeira delas é sobre a entrega das nossas atividades. As nossas atividades estavam sendo entregues pelo nosso grupo do WhatsApp, certo? E vocês tinham um dia especificado num cronograma para envio por disciplina. Lembram? Agora, nós nos reunimos, né, todos nós, e a gente achou por bem fazer o seguinte: as atividades serão enviadas para o PV do professor da disciplina, né, para que vocês tenham um acompanhamento mais próximo, para que vocês tenham essa correção, né, mais de pertinho com o professor, né, de pertinho, em que vocês podem tirar mais dúvidas e ter essa interação maior com o professor da disciplina, certo? E o outro ponto é que a gente vai extinguir o cronograma de atividades e vamos entregar as atividades de acordo com o horário de aula. Como assim, professora? É o seguinte: hoje, segunda-feira, vocês estão tendo aula de espanhol, certo? Então, vocês vão assistir a aula, fazer a atividade e já enviar no dia da aula para o professor, exceto aquelas atividades que não tem como ser realizadas no mesmo dia, tá? As demais todas devem ser entregues de acordo com o horário de aulas. Então, aula de espanhol hoje, assistiu a aula, fez a atividade, fotografou e já enviou para a professora, certo? A gente espera assim melhorar a nossa interação, melhorar também a resolução das atividades e também a maneira didática de como a gente está, né, fazendo essas correções. Como vocês sabem, esse modo virtual de aula, de correção de atividade é algo muito novo. Então, nós também estamos nos adequando e sempre buscando o melhor para vocês, pensando em vocês, certo? Então, a gente já envia a atividade de acordo com o horário de aulas, compreendido? Entonces, ahora abre tu libro en la página 32 e vamos estudar espanhol. Isso, na página 32. Por quê? Porque nós vamos fazer uma correção da nossa atividade passada. Professora, mas a gente já enviou para você essa atividade? Sim, já enviaram, já vi todas. Inclusive, fiz alguns apontamentos e enviei a vocês pelo grupo. Mas eu gostaria de comentar a atividade, tá? A gente tem que fazer um comentário de todas as questões que foram passadas a vocês. Então, na página 32, é a compreensão do texto leído. Então, nós vamos compreender um texto que nós lemos, né? A gente leu junto na aula anterior. Então, lá no texto, fala sobre uma visita do Papa, fala sobre o presidente de Cuba, então, na época, que era Raul Castro, né? E até comentei para vocês no vídeo anterior que hoje não é mais ele, porque o texto era de 2015. É de 2015, o ano de 2015, certo? Então, na época, ele era, então, presidente. E aí, na parte de compreendendo o texto, a primeira questão pergunta quem era o presidente de Cuba de acordo com o texto. Embora eu tenha dito para vocês que hoje não é mais ele, mas está perguntando de acordo com o texto. Então, você vai ter que se basear no texto que você lê, certo? Que seria quem? Raul Castro, que era então presidente de Cuba, certo? A questão 2 é para vocês colocarem o que o presidente afirmou no seu discurso com a chegada do Papa lá no aeroporto, tá? Então, o que eu digo para vocês sempre? Vocês peguem uma palavra-chave da pergunta, busquem essa palavra ou palavras-chave dentro do texto e leiam o entorno, que aí você vai encontrar a resposta, né? Porque assim facilita. E a resposta realmente, né, é esta. El bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a las familias cubanas es cruel, inmoral e ilegal. Debe cessar. Foi isso que ele falou no seu discurso, tá? O presidente Raul Castro. E a questão 3. Lá na questão 3 é pra gente marcar uma alternativa que fala sobre as relações entre a Santa Sede e Cuba.
como que acontecem essas relações. Daí o texto é bem claro, ele fala das relações e fala de maneira positiva dessas relações. Então, de acordo com o texto, as relações são buenas e favorecem o respeito mútuo. Então, eles favorecem o respeito mútuo, né, de ambas as partes, de acordo com o texto. A questão 4, nós vamos marcar o B para verdadeiro ou F para falso. Correto? Então, a gente vai ler a alternativa e vai buscar, de acordo com o texto, se isso é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, lá A. No hay libertad religiosa em Cuba. Lá no texto fala que a Cuba não tem liberdade religiosa? Não. Então, é falso. El presidente cubano participará por primeira vez na Assembleia General de la ONU. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. De acordo com o texto, será a primeira assembleia que ele irá participar. La C. La encíclica papal Alabado Seas se refere ao futuro, el cuidado del planeta e la humanidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando ele fala isso, ele se refere sim ao futuro da humanidade. La D. El mandatário cubano pediu el fim del embargo, pero no demandou la devolución del território de la base naval de Guantánamo. Ele, né, tá dizendo aqui no texto que o mandatário cubano, né, que no caso é o presidente, ele pediu o fim do embargo, mas ele não demandou uma devolução de território, que é o de Guantánamo, né? Isso é verdadeiro ou é falso de acordo com o texto? Falso, isso mesmo. La E. El texto habla de las agresiones hechas por la Iglesia a Cuba. Verdadeiro ou falso? O texto fala sobre essa agressão da igreja por Cuba. É verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso de acordo com o texto? É falso. O texto não fala sobre acusações da igreja feitas a Cuba, não. Certo? La 5. El gobierno de Raúl Castro aceita outras religiões que não seja a cristiana católica? Elija del texto um troço que confirme sua resposta. Então, o governo de Raúl Castro, ele aceita outras religiões que não sejam a cristã católica? Tirar um pedacinho do texto, né? Então, lá no texto tem uma parte. Se o governo aceita, primeiro você vai ter que responder se sim ou não. Se ele aceita outras religiões. E eles aceitam. Tá? O texto é bem claro. Exercemos a liberdade religiosa como direito consagrado em nossa Constituição. Então, é a afirmação que está lá presente no texto, que você vai apenas transcrever para a alternativa K. La 6. Qual é o documento que garante o exercício da liberdade religiosa em Cuba? Eu acabei de responder na anterior, né? Qual é o documento que garante a liberdade religiosa em Cuba? Isso mesmo, a Constituição. Isso mesmo, é nela que está garantido o direito de liberdade religiosa. E na página tem 33 agora. Vocês têm um texto, né, um texto de diário, e vocês vão ler esse texto e responder a alternativa sobre o texto. Então, marca X para as opções verdadeiras de acordo com o texto 2. Então, de acordo com o escrito de diário de Mário, né? O que está dizendo lá nesse diário, na escrita dela? Lá, Mari está enamorada por 2 chicos, sim ou não? Sim. Lá B, um chico disputa o amor de Mari? Não, não se fala isso. Carlos le comprou helado, tarta e sumo? Não. Lá D, Carlos dijo que Mari é importante em sua vida? Sim. Lá E, Mari se apresenta muito confusa no texto? Sim. Está enamorada por 2 chicos? Então, está confusa, muito confusa. Então, se ela está confusa entre 2 meninos, então, sim, ela está. Essa alternativa é verdadeira. Então, nós temos aí 3 alternativas corretas, tá? Alguns não marcaram 3, então vocês voltem e façam a correção lá no livro de vocês. A outra atividade era a leitura do texto, né, sobre a influência das redes sociais, que eu deixei para vocês responderem. E aí na página 34, tienes la questão, né, vocês vão ler o texto e aí vai perguntar qual é o tema central do texto lido, certo? Então, qual é o tema do texto?
La democratización de la comunicación en la rede. No caso, sobre a democratização da comunicação pelas redes virtuais, o texto fala sobre isso. 2. Las ventajas y sus desventajas de las redes sociales para las relaciones humanas. Então, o texto fala aqui sobre o quê? Sobre o uso e vantagens e desvantagens do uso das redes sociais para as relações humanas. ¿Sí o no? La 3. Como se puede trabajar utilizando la internet? 4. Las relaciones amorosas y el Skype. 5. Nuevas formas de ver el mundo a través de la internet. Então, o texto é bem claro, inclusive tem os subtítulos sobre vantagens e desvantagens do uso de redes sociais. Então, a alternativa correta, que traz o tema do texto que vocês leram, é a alternativa 2. Las ventajas y desventajas de las redes sociales para las relaciones humanas. Isso mesmo. E, inclusive, eu pedi que vocês escrevessem com as palavras de vocês, citassem algumas vantagens do uso de redes sociais nesse período que nós estamos vivendo, esse período de isolamento social. Só que a maioria escreveu em português, tá? E eu quero ver as respostas de vocês escritas em espanhol. Então, quem já enviou em português, refaçam ou então traduzam, que você já tinha escrito para o espanhol, e me reenviem, tá bom? Estou aguardando o retorno de vocês. Então, a nossa correção de atividade foi essa. Eu só gostaria de levantar alguns pontos, né, da atividade sobre a leitura. Eu já disse a vocês, uma única leitura de um texto, ela não é suficiente para que eu alcance todas as informações presentes ali. Então, é preciso que se leia 1, 2, quantas vezes for necessário para a compreensão. E leiam sempre com um dicionário, porque algumas palavras são conhecidas, outras de acordo com o contexto, a gente entende. Mas muita coisa precisa ser pesquisada e aluno tem que ser estudante pesquisador. Sempre digo isso a vocês. Então, uma única leitura não é suficiente, certo? Leiam de mais de uma vez. Então, a nossa correção da atividade fica aqui e nós vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Isso mesmo, nós vamos ter um conteúdo, né, na próxima página, que é a página 35, que é um conteúdo de análise linguístico. Então, nós vamos analisar a língua espanhola, vamos aprender um pouco mais de como usar a língua espanhola. Então, nós vamos estudar um pouquinho da gramática espanhola, no caso, sobre os verbos, tá? Então, o conteúdo de hoje vai ser los verbos que tienen irregularidad propia en presente de subjuntivo. Isso mesmo. Professora, que tanta coisa é essa? Nós vamos estudar os verbos. Nós já sabemos o que é um verbo, qual é a função do verbo dentro de uma frase, de uma oração, de um período, né? Qual é o objetivo do verbo, nós já sabemos. E o modo subjuntivo, nós estudamos ele anteriormente, lá na página 23 do nosso livro, lembram? Que o vídeo anterior também tratava sobre esse assunto. O modo subjuntivo em espanhol é aquele empregado com o objetivo de dar conselhos, desejar coisas boas, dúvida, indicar possibilidade, certo? Dar uma ordem, expressar um desejo. São os usos do modo subjuntivo, tá? A gente usa esse verbo para essas expressões e com esse objetivo. Só que a gente sabe que na conjugação verbal nós temos os verbos irregulares. Sim, quem são os verbos irregulares? São aqueles verbos que sofrem alteração em sua raiz, que é o radical, tá? Na hora da conjugação, ele vai sofrer alteração em sua raiz. Por isso, é chamado verbos irregulares, porque eles sofrem modificação e alteração lá na sua raiz, que é o radical, tá? Compreendido isso, nós vamos analisar a tabela do livro de vocês na página 35, tá? Lá na tabela do livro de vocês, certo? Nós temos os pronombres e temos 3 verbos conjugados para a gente entender como que funciona essa modificação, tá? Então, para compreender melhor, deixa só a gente compreender por que esses verbos irregulares têm irregularidade própria. Esses verbos que têm irregularidade própria, eles não são conjugados como a maioria dos verbos normalmente
tá? Eles têm um segmento deles próprio, não tem uma regra, exceção, não. A gente conhece por conhecer o verbo, e aí a gente conhece as suas irregularidades. Então, para isso é preciso ler com atenção e acompanhar, certo? E aí, o primeiro verbo que nós temos é o verbo caber. Depois, haver e saber. Como que é construído o subjuntivo irregular desses verbos? A gente toma por base a primeira pessoa do modo indicativo. Isso mesmo. Se lá na primeira pessoa do modo indicativo, a primeira pessoa na conjugação, o verbo sofre uma alteração, essa alteração vai passar para o subjuntivo e nós vamos conjugar todos os pronombres e conjugar os verbos em todos os pronombres com essa alteração que foi feita lá no modo indicativo. Então, a gente se baseia lá na irregularidade do modo indicativo para, então, compor o subjuntivo. Complicado, né? Vamos esclarecer melhor. Nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Só que lembrem que no subjuntivo, em espanhol, eu também uso para dar ordens, diferente do português que tem um imperativo para isso, tá? Nós temos o subjuntivo. Então, aqui eu vou buscar 2, indicativo e subjuntivo, certo? O indicativo é aquele modo verbal que indica certeza, afirmação. O subjuntivo, ele indica ordem, desejo, conselho, dúvida, possibilidades, certo? Para que eu faça isso dentro da frase, da oração, eu tenho que conjugar o verbo neste modo, certo? E o modo subjuntivo, ele vai seguir o padrão lá no modo indicativo. Se a primeira pessoa sofreu modificação, todas as pessoas do subjuntivo irão sofrer essa modificação também, beleza? Vamos para a tabela agora. Lá na tabela nós temos o verbo caber, isso, verbo caber. Lá tem yo quepa. Professora, que alteração foi essa? De caber para quepa? Sim, por isso chama-se irregularidade própria, porque é só desse verbo, tá? Yo quepa, tu quepas, ele, usted quepa, nosotros quepamos, vosotros quepais, ellos, ellas e ustedes quepan. Compreendido? Haber, yo haya, tu hayas, ele, usted haya, nosotros hayamos, vosotros hayas, ellos, ellas e ustedes hayan. E aí veja uma outra alteração, haber para hayan. Como é que eu explico para vocês como fazer essa alteração? A gente vai tirar o infinitivo e acrescentar as desinências verbais quando o verbo é regular, porque a raiz vai permanecer igual em todas. Como aqui eles têm irregularidade própria, a gente não mantém a raiz, ela sofre alteração na raiz, por isso é chamado de irregular, certo? E aí o verbo saber, yo sepa, tu sepas, ele sepa, nosotros sepamos, vosotros sepás, ellos, ellas e ustedes sepan. Então, conjugação própria desses verbos aqui, certo? Nós temos também os outros verbos, ser, estar e ir. Esses 3 verbos também, eles têm uma irregularidade própria. E eles também sofrem essa irregularidade baseado na primeira pessoa do modo indicativo, tá? Então, por exemplo, yo sea, tu seas, ele, ella e usted sea, nosotros seamos, vosotros seais, e ellos, ellas e ustedes sean, tá? Então, sofreu alteração em todas as conjugações por conta que se baseia lá na conjugação do indicativo. Verbo estar, yo esté, tu estés, ella, ele, usted esté, nosotros estemos, vosotros estéis, ellos, ellas e ustedes estén. Ir, yo vaya, vejam aí a modificação, yo vaya, tu vayas, ele, e usted vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos, ellas e ustedes vayan. Então, essa alteração ela é própria destes verbos, tá? Porque eles se baseiam lá no modo indicativo. E aí tem um quadro no livro de vocês, o ojo,
que dá mais umas explicações a mais. Então, vocês viram que as conjugações aqui, elas são baseadas na primeira pessoa do indicativo, como eu comentei com vocês, lá no modo presente, certo? E aí elas vêm pra cá, essas alterações. Por exemplo, o verbo caber, lá no indicativo, no presente, eu digo ioquepa, ioquepo, certo? Ioquepo. E aqui, o que eu fiz? Ioquepa. Então, eu estou me baseando nessa conjugação do subjuntivo, se baseando lá na conjugação do indicativo, tá? Eu vou deixar para vocês também a tabelinha desses verbos no modo indicativo, para vocês verem como eles seguem esse padrão lá da primeira pessoa do indicativo, tá? Ioquepo e ioquepa, certo? Bem parecidos. E aí, vocês têm uma atividade para vocês realizarem sobre esse assunto. É um assunto simples, é pequeno, porque somente alguns verbos têm essa irregularidade própria. E por hora nós vamos estudar apenas esses 6 verbos aqui, tá? Que estão no livro de vocês. Como a tabela está no livro, vocês vão poder recorrer a hora que necessitarem, eu vou pedir que vocês façam a atividade na página 35 e 36. Na página 36, vocês vão conjugar o verbo, né? Ele já aparece lá entre parênteses na frente, para você fazer a conjugação completando a frase. Na hora de completar a frase, tenha atenção em quem é o pronome pessoal, porque ele pode estar implícito, eu, tu, ele, ela, claro, ali na frase, ou ele pode estar implícito, né? Por exemplo, em la questão C de la 2, a letra C da questão 2. Mis padres quieren que yo... Mis padres. Não tem um pronome pessoal aí. Tem mis padres. Mas o que eu tenho que saber? Se eu fosse tirar o nome mis padres e fosse colocar um pronome aqui, que pronome que caberia? Quem são os meus pais? E aí lembrem daquela regrinha. Yo é a pessoa que fala, que sou eu. Tu é com quem eu estou falando. Tá próximo de mim, tu. Tô falando com, no caso, tu são vocês, estou falando com vocês. E ele e você é a terceira pessoa, por quê? Porque eu estou falando deles, tá? No singular. No plural, nós outros. Inclui eu e vocês, nós. Vosotros são apenas vocês, tá? Vocês que estão aí em casa. Eles, elas e ustedes são de quem eu estou falando. Então, quando eu estou falando pra vocês de mis padres, eu estou falando em primeira, segunda ou terceira pessoa. Singular ou plural? Vejam aí. Isso mesmo. Se eu estou falando para você, dos meus pais, os meus pais estão na terceira pessoa. Isso. Como eu estou dizendo mis padres, então eu estou no plural. E quem é a terceira pessoa dele plural? Isso mesmo. É essa pessoa que você vai colocar aqui e vai lá na tabelinha, ver lá na tabelinha como que se conjuga o verbo que está entre parênteses, certo? Como eu falei, apenas dos 6 verbos que estão na tabela de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos ter mais aulas ainda sobre esse assunto, para ficar mais compreensível para vocês. Por hora, eu solicito que vocês resolvam essa atividade e me enviem. Esta foi a nossa classe de hoje, nossa classe de espanhol. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvida, só chamar, correto? Buscar lá no nosso WhatsApp e chamar a professora para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? E o envio de atividades mais uma vez pelo nosso PV, certo? Boa aula, bons estudos, beijos e hasta a próxima classe de espanhol. Tchau!